É uma satisfação estar na presença de Deus, mas também é um prazer grande estar na presença de pessoas tão maravilhosas como você. Nós estamos falando aqui para um público muito especial, um público muito querido, composto de pessoas amadas, pessoas que foram chamadas por Deus para receber o pão espiritual dessa noite. Se você está aqui, você não está aqui por acaso. Significa que o Espírito de Deus trouxe você para assistir essa mensagem, porque Deus reservou uma palavra especial para a sua pessoa. Então, eu quero convidar a Deus para que Ele venha falar nessa noite, que eu seja apenas um instrumento e que Ele possa falar ao seu coração. Bom? Então, feche os olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, hoje é dia 9 de setembro, mais uma quarta-feira de culto online. E do outro lado da tela, Senhor, está uma pessoa especial, que o Senhor tem um carinho muito grande, uma pessoa que precisa dessa mensagem. E eu quero pedir ao Senhor que me ilumine, me capacite, para que nesta hora, que não seja eu que fale, a voz será minha, a expressão será minha, mas que a Tua palavra, Senhor, é que fale poderosamente a esses corações. Toma-nos em Tuas mãos, dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, semana passada nós falamos sobre a palavra de Deus e vimos que Deus nos deu a Sua palavra para que nós tivéssemos o conhecimento dEle e também tivéssemos uma vida transformada. A palavra de Deus transformou a minha vida e me fez ser uma pessoa melhor, mais capacitada, uma pessoa mais feliz, uma pessoa cheia de esperança. Eu tenho certeza que você que está ouvindo, que hoje é um crente em Jesus, eu tenho certeza que você também é uma pessoa transformada, moldada, santificada para servir a Deus. Hoje Deus tem uma mensagem para nós. Hoje vamos falar sobre a origem do mal, né? Como o mal começou, aonde começou. Então, para isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Se tiver com o celular, né, aí livre, você pode também usar o seu celular para ler essa mensagem. Nós vamos ler a passagem que está em Apocalipse 5, versículo 11. A passagem diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Esse texto revela que existem muitos anjos, milhões de anjos, milhares e milhares de anjos. Esses anjos, eles estão aí
em nosso universo, cumprindo a proposta e o propósito de Deus. Deus tem um grande exército de colaboradores, anjos que o auxiliam no governo, dando assistência aos planetas, às pessoas, né? E eles estão aqui também em nosso planeta. Esses anjos, eles são poderosos, são anjos que Deus muniu de poder, de capacidade, assim, uma capacidade muito maior do que a nossa. Nós somos muito limitados, mas esses anjos têm poderes incríveis. E Deus tem, nesse governo que Deus tem com os seus anjos, Deus tem alguns líderes, anjos líderes. Eles estão à disposição de Deus para liderar esses anjos em muitas atividades. Mas existia um líder maior, um líder que liderava todos os anjos. Debaixo de Deus existia ele. Esse anjo chamava-se Lúcifer. Ele era o anjo de luz. Ele era o anjo líder, um anjo líder. Ele, abaixo de Deus, ele era o líder de todos os anjos. Um anjo muito capaz e muito poderoso. Mas esse anjo, segundo a palavra de Deus, ele se rebelou contra Deus. Esse anjo se rebelou contra Deus. Mas eu quero hoje falar um pouco sobre ele. Eu quero que você saiba quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Então, nós vamos abrir agora a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. E vamos ver um pouquinho a respeito desse anjo, chamado anjo caído, anjo rebelde, anjo que se desviou do caminho do Senhor. Em Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, e o versículo 20, Ezequiel 28, verso 14 e 15, diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui diz que esse anjo, ele era um querubim. Querubim é uma classe de anjos. Existe querubins, existe serafins, né? Existe anjos. E aqui diz que ele era um querubim ungido. Ele era um anjo, o maioral dos anjos, e ele era um anjo ungido. Ser ungido significa que ele era um ser separado por Deus para uma missão específica, uma missão especial. Ele era um líder, e para ser líder consagrado, ele foi ungido pelo Senhor. E esse anjo, de acordo com o verso 15, ele foi criado perfeito. Ele não foi criado com imperfeições. Todos os seres, tudo que Deus criou, foi criado sem defeito. Foi criado perfeito, com capacidade de cumprir o seu propósito, seu objetivo e ser uma bênção nesse mundo. Mas, infelizmente, aqui diz que ele foi perfeito até o momento que se achou iniquidade nele. Iniquidade é a mesma coisa que pecado, até que o pecado apareceu nele. Ele foi criado perfeito, mas ele foi criado também um ser livre, com liberdade para se expressar, para amar, para revelar bons sentimentos. Mas esse anjo, ele se rebelou contra Deus. A palavra de Deus diz que isso é um mistério. Não tem como explicar o que ele fez. O que ele fez não tinha motivo para fazer. A rebeldia dele, a rebelião, a revolta, né? A indignação que ele ficou não tinha causa. Ele simplesmente se revoltou contra Deus, se rebelou contra Deus e causou muitos males no céu. Então, não tinha motivo. Esse anjo, ele foi criado perfeito, mas infelizmente ele deixou o pecado dominar o seu coração. Muito bem. Qual era o grande desejo desse anjo quando ele se tornou mau? Vamos ver em Isaías, capítulo 14, o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Qual era o desejo deste anjo? Capítulo 14, versículo 13, capítulo 14, verso 13 e 14. Diz assim: Tu dizias no teu coração:
eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, você percebe aqui que esse anjo tinha um alvo, tinha uma meta, um objetivo. E o objetivo desse anjo era ser semelhante ao Senhor. Mas não era semelhante no caráter. Não é que ele queria ter um caráter amoroso, bondoso, não. Ele queria ser semelhante porque ele queria ser como Deus. Ele queria dominar, ele queria dirigir, ele queria um governo separado de Deus. Isso que ele intentou. Ele era a criação de Deus, mas ele queria se desvincular de Deus e assumir aí um novo trono. Ele queria estar acima das estrelas de Deus. Então esse anjo começou a criar ambições absurdas, que a gente nem entende por que ele quis fazer isso. Não tinha razão para isso. Mas foi assim que tudo começou. Ele começou a criar uma inveja, uma raiva de Deus, assumir uma posição que não era dele. Ele via Deus, né? O Deus é composto de 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E havia o conselho de Deus, o conselho que envolvia os 3 para organizar e planejar as coisas que iam fazer no universo. Ele se achava tão poderoso, tão capaz, que ele achou que deveria ser como Deus, fazer parte desse conselho. Como Deus não deu permissão a ele para fazer parte do conselho, ele ficou com essa revolta aí e resolveu se separar de Deus, ok? Mas ele criou uma rebelião no céu, né? Ele criou uma rebelião no céu. Por quê? Porque esse anjo, ele agora começou a influenciar outros anjos. Ele, como líder, ele tinha uma influência muito grande com os outros anjos. E, infelizmente, ele conseguiu enganar, colocar os anjos contra Deus. Ele colocou 30% dos anjos existentes do céu contra Deus. E olha que o céu é composto de muitos anjos. A gente leu aqui logo na primeira passagem que há no céu milhares e milhares e milhões de milhões. Imagine 30% de milhões. Muitos anjos mesmo. Então, muitos anjos seguiram Satanás nessa rebelião, né? Eu falei Satanás porque ele passou a ser chamado de Satanás. Antes era chamado de Lúcifer, o anjo de luz. Agora, Satanás, que significa adversário de Deus. Ele se tornou um inimigo, um adversário do Senhor. E ele e 30% dos anjos se rebelaram contra Deus. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado dessa rebelião? No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9, se quiser acompanhar, Apocalipse 12, verso 9, nos mostra qual foi o resultado dessa rebelião de todos esses anjos. Aqui diz assim, olha, eu vou ler o verso 7 e depois vou ler o verso 9. Diz assim, olha, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a palavra de Deus diz que Lúcifer, ele foi expulso do céu, e não foi sozinho, ele foi expulso com todos os anjos. Não houve mais lugar, não houve mais como Deus tolerar a rebeldia de Satanás, o mal que ele estava causando. Deus deve ter dado a ele a oportunidade de se arrepender, de mudar de atitude. Conselhos foram dados, orientações, foi revelado a ele o que ia acontecer se ele continuasse seguindo esse caminho, mas infelizmente a história bíblica mostra que não houve arrependimento. Então houve uma batalha no céu e ele foi expulso para nunca mais voltar para lá. Ok? Agora, a última pergunta, para onde ele foi? Para onde foram esses anjos? Vamos ver em Apocalipse 12, verso 12. Vamos ler o verso 12 agora? Diz assim, por isso festejai, ó céus,
e vós o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, a primeira coisa que o texto nos diz é que o céu festejou a saída dele de lá. Quando ele saiu, a paz entrou. A paz reinou novamente lá no céu. Mas a Bíblia diz que ele veio para a terra. Veio para a terra cheio de ódio, cheio de raiva de Deus. Porque o que ele queria mesmo era assumir um trono, estabelecer um trono acima das estrelas de Deus. Mas ele foi caindo, e ele veio para o nosso planeta. Infelizmente, ele veio para cá. E é por isso que você vê tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, tanta miséria neste mundo. É porque Satanás entrou aqui e causou tudo isso. Nós vamos ver no próximo estudo como é que ele trabalhou para fazer com que a humanidade, aqui os seres humanos na Terra, também se rebelasse contra Deus. Vai ser o estudo da próxima semana. Nós vamos falar sobre a queda do ser humano. Hoje, nós estamos vendo a queda de Lúcifer, um anjo poderoso que foi criado por Deus para brilhar, para ser luz, mas infelizmente permitiu ou agiu de forma inadequada na presença de Deus e se tornou um anjo de trevas. Veio para essa terra com um único propósito, o propósito de causar males. Agora a sua intenção é só essa, causar males a toda a população desse mundo, causar males às cidades, aos bairros, causar males às pessoas, às famílias. E pode ter certeza, meu amigo, que a intenção desse anjo é causar grandes males à sua vida e também da sua família. Mas olha, ele é poderoso, ele é muito capaz de causar o mal, mas saiba que você é a pessoa mais preciosa que Deus tem nesse mundo. Esse Deus te ama tanto, ele ama cada ser humano, que Deus tem um plano para proteger, para guardar e para salvar o ser humano das garras desse anjo rebelde. Então, você não está sozinho. Há um Deus aqui na terra, há um Deus que veio para cá para também nos ajudar. Existem milhares e milhares de anjos bons, comissionados por Deus para nos proteger, para nos guardar e nos ajudar. No livro de Salmo 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então nós temos os anjos do Senhor que também vivem nessa terra à nossa disposição. São anjos comissionados por Deus para proteger e guardar. A Bíblia diz que Jesus, ele veio à terra para salvar os pecadores. Nós não estamos sozinhos, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Deus está estabelecendo planos e metas para guardar você e a sua família. Ele só precisa que você confie, que você entenda que você precisa dele e que você decida estar do lado dele. Porque Deus, assim como Deus deu liberdade a Lúcifer para escolher o caminho que ele queria seguir, ele também te dá liberdade para escolher o caminho. Existem dois caminhos para você seguir. O caminho do mal, que é o caminho ao lado de Lúcifer. E existe o caminho do bem, que é o caminho ao lado de Jesus. Existem duas portas. Você escolhe em qual porta você vai entrar. A porta que dá para o bem e a porta que dá para o mal. Se você escolher uma, se você rejeitar uma, você com certeza vai entrar pela outra. Se você entrar por uma, você rejeita a outra. Então, você precisa escolher se você vai estar do lado de Deus ou do lado do mal. É muito importante que você escolha a Jesus. Entregue o seu caminho a Ele. Entregue seu coração a Ele. Decida viver com Ele e para Ele. Porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa proteção. Nele, nós estamos seguros. Sem Ele, nós estamos perdidos. Hoje, Deus está te chamando a tomar uma decisão. Se você ainda não tomou a decisão, é hora de você tomar. A decisão de ser fiel a Deus.
de seguir os caminhos que Deus escolheu para você. Andar nesse caminho, porque é o único caminho onde você estará livre do mal. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua escolha. Em nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora uma música especial e depois teremos uma oração. Nos desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Querido Deus amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida, por essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui, onde podemos te louvar, te adorar e também ouvir a sua mensagem através do pastor Marcos. Nos dê uma boa noite, uma noite de paz, e que a mensagem que ouvimos aqui possa ficar guardada na nossa mente e no nosso coração. Guia nossas vidas, perdoe nossos pecados, é o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.